Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 3 de novembro, sexta-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmão, minha irmã, Jesus hoje no Evangelho assume uma condição diferente daquilo que nós somos acostumados a poder escutar. Geralmente são os fariseus, os mestres da lei, que questionam Jesus, tentam Jesus para poder colocá-lo à prova na resposta que ele possa dar, para que dessa forma eles tenham um motivo para poder condená-lo, para poder julgá-lo, para poder dizer que ele não é o profeta que todos pensavam que deveria ser. Aqui hoje Jesus faz a pergunta para os discípulos, para os fariseus: a lei permite curar no dia de sábado ou não? E eles ficaram em silêncio. Ou seja, eles deveriam ter respondido, na verdade, a única resposta que teria era do trabalho. Realmente não se poderia trabalhar, como até hoje nossos irmãos judeus não fazem nada no sábado, para justamente no sábado respeitar o repouso semanal. Para nós cristãos, por exemplo, é o domingo. Mas aqui Jesus quer fazer uma reflexão mais profunda com eles. Não perguntou o fato de fazer ou não alguma coisa, mas curar alguém no dia de sábado. Quantas e quantas vezes Jesus foi questionado e criticado porque ele curou no dia de sábado e os fariseus não foram capazes de poder entender que não era um trabalho, mas era algo que ele estava fazendo para o bem daquela pessoa, curando aquela pessoa. Então não importa se ele estava fazendo bem, o que importa é que ele não deveria fazer nada. Então a lei não estava sendo bem interpretada pelos fariseus. E daí então, Jesus aqui mais uma vez nos ensina que a lei, ela existe, mas a lei deve ser a expressão da interioridade do meu coração. Eu pratico uma lei a partir do momento que eu entendo que esta lei me ajuda a poder orientar naquilo que eu preciso para que eu seja melhor, para que eu seja eu mesmo. É essa a dinâmica da lei, que naquela época os fariseus entendiam mais como um ato externo do que um ato interno no coração e da vida das pessoas. Então, quando ele questionou os fariseus perguntando se era permitido ou não curar no sábado, era justamente pelo fato de que ele estava praticando o bem. E os fariseus ficaram calados, ficaram em silêncio, porque não tinham, de fato, como responder a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos, a partir desse Evangelho, poder pensar que tudo aquilo que a igreja nos pede, todas as orientações, são formas pelas quais a igreja quer evidenciar aquilo que nós devemos ser na interioridade do nosso coração. A igreja, com os mandamentos, nunca restringe a nossa liberdade. Pelo contrário, faz com que a nossa liberdade seja usada para o bem, para podermos escolher sempre por aquilo que Deus nos confia e nos dá de bom, para que nós possamos ser cristãos mais autênticos, possamos ser cristãos mais perfeitos. E que dessa forma nós possamos olhar para os mandamentos e olhar para os mandamentos em vista do bem que Deus quer na minha vida, para que, entendendo esse bem, eu possa fazer o bem ao outro. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.